A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu fixar a tese de que a condenação de réus por tribunal da segunda instância interrompe a contagem do prazo de prescrição, período em que um acusado pode ser condenado pela justiça. Dos 10 ministros que participaram do julgamento desta quarta-feira, 7 foram a favor de fixar esta tese. Com isso, decisões dos tribunais de justiça ou dos TRFs, os tribunais regionais federais, suspendem a contagem do tempo limite de tramitação do processo para a aplicação da pena. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes, que, em decisão individual, determinou que há a interrupção da prescrição quando a segunda instância confirma a sentença de primeiro grau, mesmo que haja aumento ou redução da pena. Moraes foi seguido por Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio e Carmen Lúcia. Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes divergiram. Para Lewandowski, a condenação em segunda instância é, abre aspas, ato meramente declaratório de situação anterior, fecha aspas. E aí, Zé Maria? O julgamento não foi encerrado, embora já tenha maioria. O ministro Celso de Mello deve votar, deve encerrar esse caso, né? Porque não foi ainda encerrado, embora já tenha maioria. É boa a decisão, é isso mesmo, mas é incoerente, porque o mesmo Supremo Tribunal Federal, que entendeu de que o transitado em julgado é no quase nunca, ou seja, depois de todos os embargos no Supremo, nos tribunais superiores, quer dizer, o mesmo tribunal decidiu que os prazos de prescrição, eles se encerram na condenação em segunda instância. Então seria normal que esse plenário entendesse que a prisão ou o início do cumprimento da pena se dá depois da condenação em segunda instância. É um feito, isso muda a cara da justiça brasileira. Vários advogados já começam a defesa contando com a prescrição, ou seja, obstruindo a justiça, tentando atrasar depoimentos, tentando atrasar sentença, pedindo avaliação daquilo, pedindo teste de não sei o quê e tal, até que passa o tempo de prescrição. Senhores, o tempo de prescrição é preciso, porque ninguém pode ficar também eternamente, né, tendo que se defender de algo. Quando eu digo de se defender, nem sempre a defesa significa uma condenação. Então tem que ter um prazo de prescrição. Mas é que no Brasil esse prazo é muito generoso. Quando se passa de 70 anos, cai pela metade. O prazo de prescrição tem a ver com o tamanho da pena máxima. Por isso não pode dizer que o prazo é de tantos anos, porque depende da pena. Essa decisão do Supremo, aliás, não ainda a decisão formalizada, mas a maioria já formalizada, indica o seguinte, que os advogados vão perder tempo se ficar apelando para os tribunais superiores, porque, na verdade, a prescrição desejada já se encerra na segunda instância. É um feito, é importante, é bom, muda a cara da justiça, mas ficou capenga aí, porque tinha que ser também o início do cumprimento da pena. Os advogados vão perder tempo e ganhar muito dinheiro, né, Zé? Porque eles vão apresentar recursos feitos loucos aí e vão empurrar. Isso aí. Agora, veja só. Para quem não está habituado com o juridiquês, prescrição basicamente é o seguinte: a punição de um crime no Brasil tem prazo de validade. Passado determinado tempo, não pode mais punir. Qualquer crime pode prescrever. O Supremo Tribunal Federal, ou a maioria temporária que aprovou o absurdo que é o impedimento de que é impedir que o começo do cumprimento da pena se dê já depois da prisão, da condenação em segunda instância. Essa maioria me lembra o pistoleiro aí de Faroeste, que primeiro atira e depois pergunta o nome da vítima, né, que ele mesmo fez. Porque eles aprovaram essa bobagem, né, para proteger bandidos, e aí vão descobrindo as consequências dela. Eles estão discutindo também o que fazer com a condenação por um tribunal do júri. O condenado, ele começa a cumprir pena ou segue a regra geral segundo a qual precisa tramitar em a última instância.
né? Só depois de transitado em julgado, quer dizer, só depois de encerrados de julgado o último dos últimos recursos. Agora, diz o Zé muito bem, isso é uma contradição. Se você não pode, a prisão, essa decisão do Supremo foi feita para que o prazo prescrevesse. Vários ministros votaram nisso. Gilmar Mendes e Lewandowski, por exemplo, eles foram coerentes. É para não prender, então empurra com a barriga. E por aí vai. Então é o seguinte, o Gilmar Mendes e o Lewandowski, eles não têm vergonha nenhuma de dizer que eles são de mostrar que são advogados de defesa de bandidos. Porque olha o Lewandowski, a condenação em segunda instância é ato meramente declaratório de situação anterior. Então pode distinguir os tribunais regionais federais e os tribunais de justiça. Para quê? Julgar, então segue direto para outra instância. Isso é que é insegurança jurídica, isso que é confusão mental e despreparo jurídico.